Esta é a gênese do céu, ou seja, o início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aqui no hebraico, verso 4, essa é a gênese da criação, quando, aqui ó, tetragrama, o Senhor criou, né? Yud He Vav He. Então vamos ver agora, olha que interessante. Como eu disse antes, o Yud He Vav He, ele veio depois do Yah. A primeira menção do nome está lá em Êxodo 15, verso 2, que é Yah, né? Até eu vou abrir aqui para você ver, ó. Tá aqui, ó, Yah. Português, ó, o Senhor é minha força. No hebraico moderno, né? Yah. Ó. É isso aqui. Esta é a primeira origem, tá? É Yah, é a raiz do nome. Se você quer falar o nome correto, a raiz deste nome é Yah. Yah, lembre-se do rei no final, o rei tem som de R fraco, então não é Yah apenas, é Yah. Você tem que dar uma ênfase no R fraco no final, é igual hot dog, igual house em inglês. Você não pode, por causa que é português, porque no H, o H no português não tem som, mas nós não estamos falando português aqui, nós estamos falando hebraico, tá? Só para te avisar. Então é Yah, primeira menção. Agora olha só que coisa interessante. Olha esse texto aqui de Salmo 150, verso 6. Lá diz: todo o ser que respira louve a Yah. E depois fala aleluia. Agora você vai entender uma coisa aqui, ó. Salmo 150, verso 6. Então olha que interessante. Muitas pessoas pegam e começam a falar sobre Iau, né? Agora eu vou provar para você que o nome não é Iau. Não existe Iau na Bíblia. Em nenhum momento da Escritura do Antigo Testamento, tá? Nos originais. Salmo 150, verso 6. Está aqui, ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aqui no original, não é Senhor, é Yah. Olha o nome verdadeiro aqui, ó. Todo ser que respira, louve a Yah. Yah. E aqui está escrito Ha-lelu-yah. Entendeu? Então, veja a ligação. Aleluia é louvor a Yah. A palavra aleluia é formada de duas partes no hebraico. Tá? Está aqui, ó, lamet, rei, que o som é lá e ha, halal, né, que significa louvar. E Yah, halalu, Yah, louvores a Yah. Halalu, Yahweh, louvores a Yahweh. Yahweh, nós já vamos entrar nessa explicação, ok? Então, por isso que fica Haleluia, ou no paleo-hebraico, Halaluia, que é louvores a Yah. Ó, o paleo-hebraico não tem vogal E, tá? Som vocálico E inserido, tá? Isso foi inserido pelos maçoretas. Então, é A, tá? Não tem E, não, é A no paleo-hebraico. Por isso que fica Halaluia. Por isso que aqui está louvor, louve ao Senhor, né? Louve a Yah, aleluia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui no hebraico, todo ser que respira, ó, louve a Yah. Yah. Então é isso que significa, ok? Então, veja que eu estou vendo cada absurdo aqui na internet. Eu estou vendo as pessoas dizendo assim, ó, Halaluia Yau, Aleluia Yau. Porque tem vários canais heréticos no YouTube, vários sites heréticos disseminando que o nome é Yau. E o nome não é Yau. O nome original não é Yau. Eu vou provar agora aqui. Aqui, ó. O que as pessoas estão disseminando a heresia? Que o nome é isso aqui, ó, do pai. Yau. Ele coloca um tetragrama. E depois Yahusha do filho. Bom, o filho nós vamos falar agora. Só do Criador. Então eles dizem que o nome é Yau. Agora eu pergunto. Cadê o som do rei aqui no meio que não tem? Que letra é essa aqui? Yud. Yud vai ter som de Yah. O rei vai ter som de Ah. Então você não pode tirar o som do H deste rei aqui, porque o rei tem som de H e de A. Aqui não está escrito Iá apenas, Iau. Aqui não está escrito Iau. Aqui está escrito Yahuwah. Por quê? Porque é Yud, Rei, Vav, Rei. Vocês estão traduzindo errado, vocês estão transliterando errado esta palavra
e consequentemente adorando outra divindade. Não é Yao. O Yud vai ter som de Ya, o Rei vai ter som de Ar com A e som de R fraco. O Vav é som de U, então Yahu, Yahua, porque aqui ó, é outro rei. E agora eu vou provar para você, porque tem vários hereges aí dizendo que a letra rei no final não tem som com denome. E aí que está a mentira. Olha a mentira de Satanás e dos filhos do diabo. Você conhece esse nome aqui, ó? O nome dela era Sarai. Quando o Criador a chamou, ficou Sara. Sarai, tinha o Yud no final. Sarai, som de vogal. Ficou o quê? Sara. Sara, ó o rei aqui no final. O rei, a letra que está no nome do Criador, 2 vezes no tetragrama. Trocou-se e aqui tirou o som? Não, pelo contrário, deu um som no nome dela. Sara. Senão ficava só Sar. E não é Sar, é Sara. Abraão, então, ó, olha aqui como é que era o nome dele. Era Abram ou Avram. Não tinha rei no nome dele antes de ser chamado pelo Criador. Quando o Criador o chamou, mudou o nome dele para Abraham. Abraham. Olha o som do R fraco aqui. Então essa balela de que quando o rei está no final não tem som vocálico ou som nenhum é heresia. Heresia de herege, de filho do diabo, para ensinar as pessoas um engano chamado denorex. O que é o denorex? É você ensinar um nome parecido com pronúncia parecida, mas que não é o verdadeiro nome. É enganar as pessoas. Iau. Este termo Iau é de divindades pagãs. Estão ensinando um nome falso a vocês. Olha aqui, ó. Então tem um canal herético aí no YouTube chamado Manual de Iau, que dissemina que o tetragrama Yud He Vav He, eles transliteram para YHWH. Eles dizem assim, ó, louvem a Iau. Olha aqui a deturpação da escritura. Aqui não está Iau na escritura, seus hereges. Não está Iau na escritura. Está Yahua, está Yah. E em Salmos está Yah, não é Iau. Vocês estão acrescentando na Bíblia que não tem, seus filhos do diabo. E eles ainda traduzem errado os textos. Eles dizem assim, ó, louvem a Iau todos os animais terrestres. Esse print aqui ó, é de um vídeo do canal Manual de Iau, tá? Olha só, todos os animais terrestres louvem a Iau. Todos os animais terrestres. Aí eles colocam lá cenas de leões, né, e lobos rugindo e uivando. Ok. Agora, se todos os animais terrestres, então, eles devem louvar a Iau pelo som que eles fazem, cadê o louvor dos grilos, se o grilo é um animal terrestre também? Cadê o louvor? Cadê o som de Iau da boca deles? Não sai Iau. Então vocês estão viajando, assim como os que vivem nos profundos mares e os grandes animais marinhos. Cadê o som Iau deles? Cadê os peixes? Hein? Cadê os peixes fazendo o som de Iau? Então vocês são hereges nível master. Não é Iau, isso aqui é heresia. Isso aqui é heresia. O rei está aqui, o rei tem som de H, de R fraco. Então deveria ser Yahua, Yahua, e não Iau. Não existe Iau em nenhuma parte da escritura, no Antigo Testamento, nem no Novo, nem em nenhum lugar, em nenhum manuscrito. Vocês adulteraram a Bíblia de tal maneira só para apoiarem suas heresias malditas. Eu acho que para a maioria das pessoas já deu para entender como que é o nome do Criador, mas para alguns hereges nós temos que desenhar. Então o que acontece? Eu vou fazer aqui, ó, tá? Yud no paleo-hebraico seria Yad, rei, tá? O Vav e outro rei. O nome do Criador, tá? O tetragrama, vamos falar de tetragrama, né? Então tá aqui, paleo-hebraico, ok? Yad, rei, Vav, rei, ou Yud, rei, Vav, rei. No hebraico moderno seria, vou colocar, pode ser em cima melhor, o Yud, tá? Que é menor, Yud,
Rei, o Vav e outro Rei, tá? Paleo hebraico e hebraico moderno, tá? Lembra que a leitura é de trás para frente, tá? Então aqui, na transliteração, o que acontece? Vocês querem dizer, tá, os hereges, na verdade os falsos mestres, o que eles dizem? Eles dizem que é o seguinte: o Yud ele vai ter som de Y, então eles fazem Y. O Rei ele vai ter som de, segundo eles, tá, que é errado, vai ter som de A. Já está errado. Só aqui já está errado. O Rei não tem som apenas de A. Primeiramente é de H ou de AH. E daí o que eles pegam depois e fazem? Que o Vá vai ter som de U. Então eles pegam e colocam o U. E esse aqui eles simplesmente omitem. Eles omitem totalmente o som do último Rei e só colocam a grafia como se fosse um H. E daí como é que eles pronunciam? Iau. Agora eu pergunto, cadê o som de R fraco desta letra? Não tem, vocês omitiram, vocês estão então omitindo a real pronúncia do nome do Criador, porque vocês estão colocando como se isso aqui fosse apenas um A. O que vocês querem fazer? Vocês querem fazer isso aqui, ó. Vocês querem fazer com que cada letra, vou pegar aqui no hebraico moderno, tá? Vocês querem fazer com que cada letra, né, tenha a sua devida colocação. Por exemplo, o Yud, ele aqui em cima, o Yud, ele teria o som de Y, o Rei de A, aqui U e aqui H. Vocês querem fazer isso aqui, ó. Só que o hebraico não é assim, pessoal. O hebraico não é... Vamos crescer, pelo amor do Criador. O hebraico não é português. Você não translitera as letras assim. Porque o hebraico não tem apenas... Ainda mais com o Rei, porque o Rei é consoante e é vogal ao mesmo tempo. Então, pessoal, pelo amor do Criador, isso aqui está errado, tá? Vocês querem fazer isso aqui, ó. Daí vocês dizem Iau, né? Vocês só colocam aqui, ó. Iau. E omitem essa e falam só Iau. Então, pelo amor do Criador, não é assim que funcionam as coisas, tá? Vocês têm que entender o seguinte, ó. Yud, Rei, Vav e outro Rei, ok? Yud, Rei, Vav e Rei. Vocês têm que entender que não é assim, ó. Não é uma letra para cada, tá? Não é assim no hebraico. Vocês não estão falando português. Vocês estão fazendo uma... aliás, vocês estão tentando fazer, né? Na verdade, uma exegese em hebraico. Vocês não estão sabendo, porque os falsos ensinos são assim mesmo, tá? Confundem todo mundo. O Yud, né? Que no paro hebraico é Yad, aqui no antigo, tá? Então, vamos colocar nos dois de novo, só para vocês terem noção. Yud, Rei, o Vav aqui e mais um Rei, tá? Então assim, qual que é a real transliteração desta letra? Yud, né? Yud aqui e aqui Yad, né? A real transliteração dessa letra seria Y ou Ya, porque o Yad ele tem esse som aqui, ou I ou Ya. Não existe esse som aqui de Al, tá? Então não existe U aqui, tá? Isso aqui não existe. E o Rei, então, o que seria? Você tem que entender que o Rei ele tem som de A, H ou de... Vou botar aqui embaixo. Ra. Então não existe Iau, porque você tem que dar o som do H desta letra, que é o Rei. Ou AH ou Ra, e nesse caso aqui é AH. Então é Iá, o som consonântico do R fraco, Iá, porque esse é o som natural do Rei, e aqui sim é o U.
E você não pode omitir esta, que é outro rei, que vai ter outro som de, né, de A nesse caso. Por isso que o nome é Y, o A e o H, né? O U e outro A e H. Então mudando aqui, ó, Y, que é o Yad ou Yud. Se você quiser também colocar como se fosse a pronúncia mais cheia do Yud, também pode ser Yah, tá? Porque na contração da pronúncia você vai falar a mesma palavra. O rei, H, Yah. Aqui você já encontra toda a raiz do nome dele. E depois vem o que? Vem o Vav, que é o som de U. No paleo-hebraico é Uau. E outro rei, outro A. É tão simples, olha o nome aqui. Yahu. Yahuwah. Essa é a verdadeira pronúncia do tetragrama. Se vocês querem falar de tetragrama, essa é a verdadeira pronúncia do tetragrama. É impossível ser Yau, porque vocês, na superficialidade interpretativa e transliterária das letras, vocês querem colocar como se uma letra fosse a outra letra. E não é assim, pessoal. No hebraico, não é assim. Ainda mais com o rei, tá? O rei, ele não tem um som só. É ar ou ha. Nunca, tá? Vai ter aí um som isolado. Sempre vai ter esse acompanhamento. Por isso que a pronúncia tem que ser obrigatoriamente Yahuwah. Até porque Ruah vem do verbo existir e ser. E Yah, eu sou, então ele é o eterno. É isso que significa, eu sou o eterno. Outras provas aqui, ó. Olha como o rei, aqui no final, ó, o rei, tá? Paleo-hebraico aqui moderno, ele vai ter som de A no final. Olha essa palavra aqui, ó. Hayá, hayá. No início ou meio, tá? Sem vogal. Depois ou como artigo definido A. Hayá é o verbo ser, verbo estar, verbo existir, ó, become, be. A palavra original aqui, ó, Hayá, aqui tem um rei no final. Vocês estão vendo aqui, ó, vou dar um zoom. Olha isso aqui. Rei, Yud, rei. Hayá. Olha esse rei no final, ele tem som. Ele tem som. Vocês não podem tirar o som de uma letra. Então vocês não podem ocultar isso. Só porque vocês acham, por mero achismo. Olha que interessante então, ó. Ah, o rei não tem som no final, beleza. Então tá aqui, ó. A palavra Adamar. Aleph, Daleth, Men e Rei. Cadê que não tem aqui, ó? Você vai pronunciar isso aqui, Adamar. Então vai ter som sim. É heresia dizer que não tem som. Aqui, ó. Ah, mas isso é só para os nomes. Então tá, aqui tem mais nomes, ó. Aqui tem outro nome. Micá. Olha só, Micá, que é o nome do profeta. Tá aqui, ó, o Mem, Yud, o Kaf e o Rei, Micá. Você não vai falar Mik, é Micá. Vai ter o som de Ar no final. É o profeta Miqueias, tá? Em inglês, Micá. Você vai falar o Mi e o Kar, Micá, Miqueias. É o nome. De onde é que não tem pronúncia? E agora aqui então, ó, Micá e Micaiah. Também tem a pronúncia do rei no final, que é um som de ar. Então vocês não podem dizer que não tem som de A no final. Olha aqui, e como se não bastasse, ó, Micaiah, a origem do nome do profeta Miqueias, tá? Que tal Neemiah? Ó, a mesma coisa. Aqui, ó, o Mem, Yud, Kaf, Yud e o rei, Micaiah. Ó, Micaiah. Tá aqui as provas. Aqui o nome original do criador, Yah, é a raiz mais antiga do nome. Tá aqui, ó, Yud e o rei, Yah. E tem que cuidar muito com esses sites também, porque assim, ó, ele pode dar uma fonética que não é verdadeira, tá? Aqui tá o Yah, mas eles colocam um W, tá? Esse W aqui, ó, ele não cabe aqui, porque não é W, é rei, entendeu? Os sites também estão tentando adulterar. Eu estou falando aqui, ó, se a origem é Yud Rei, então não tem som de W, vai ter som de Ar. Por quê? Porque
o rei vai ter som de Ra ou A, como nós vimos aqui, ó. Rei, A ou Ra, ok? Então, tem muitas regras que vocês precisam entender. Olha a outra heresia que o canal Manual de Áudio dissemina. Eles dizem num vídeo deles assim, ó, e as escrituras confirmam que todo o nome, ou seja, toda a pronúncia do nome do Criador está presente nestes nomes, descartando assim completamente o falso nome Yahuwah, pois se esse fosse o nome verdadeiro, o filho, por exemplo, deveria se chamar Yahuashua ou Yahuashua. Olha o nível de heresia desses hereges, pessoal. Olha isso aqui não existe, o que eles estão falando. Isso aqui é uma deturpação, não existe isso. Da onde é que as escrituras confirmam que todo o nome, toda a pronúncia do nome do Criador tem que estar necessariamente presentes no nome do Filho? Isso não existe, pessoal. Isso não é assim dessa forma, não é. Então, assim, cuidem os filhos do diabo que estão disseminando eles. E isso aqui é o fermento dos fariseus. E eles querem chamar todo mundo que não crê como eles de hipócritas. Eles enchem a boca para falar que somos hipócritas, que somos criminosos, né? Por ensinarmos a verdade. Tá aqui, ó. Ó, outra verdade, ó. O nome dele era Avram, e ficou Abraham. Você não vai falar Abraão. O português traduziu errado. Abraão é errado. Tiraram o H, tiraram o rei. É Abraham. Esse é o nome verdadeiro. Você não pode. Se você se chama João, se você se chama Jonas, você vai falar Joas? Você é Joas ou você é Jonas? Você é Jonas. Tem o som de N de navio. Você não pode omitir as letras. Senão você vai estar sendo desonesto. Então o nome dele é esse aqui, ó. Ahayá, Ashar, Ahayá. Eu sou o que sou. Eu sou o eterno. Também na Septuaginta eles fizeram heresia. Estudos revelam que apenas em cópias posteriores da Septuaginta grega, datadas no final do século I em diante, os copistas começaram a substituir o tetragrama Yud-He-Vav-He, né, YHWH, por Kyrios, que significa Senhor, em letras maiúsculas, e por Theos, que significa Deus. Olha a heresia aí, tudo paganizado. Essa foi a razão de, né, o tetragrama aqui, ó, YHWH, Yahweh, ter desaparecido graficamente do texto do Novo Testamento em algumas traduções bíblicas. Está aí, ó. Eles adulteraram para que as pessoas não falassem o nome do Criador. E agora eu vou provar para você que o nome do Criador também pode ser lido como Yahuwah. Yahuwah, sim. Porque em paleo-hebraico é assim o nome dele e é esta a pronúncia que vai ter. O Yud, que simboliza aqui um braço com uma mão, vai ter som de Yah. Aqui o rei simboliza, né, uma adoração. Aqui também em picto, né, em pictográfico, aqui, ó, é um braço, uma adoração, o ole para o prego, o vav é prego e ole, ou seja, ole para a cruz. O nome do Criador está mostrando que devemos olhar para o sacrifício que ele fez para a remissão dos nossos pecados, né, através do Messias. Por isso que é Yahuwah. O rei aqui, ó, o vav e o rei. A pronúncia disso é Yahuwah. Não é Iau, não existe Iau aqui, gente do céu. Onde é que está Iau aqui? O paleo-hebraico é assim, ó. O nome mais antigo que você vai encontrar é esse aqui, ó. Yud, rei, o Vav e o rei. Tá? É na questão do tetragrama, ok? A forma escrita mais antiga é essa. Lembrando, a primeira original é Yah. Tá? Veio antes do tetragrama. Mas se você vai falar de tetragrama, então fale certo, porque é Yud, som de Yah. Rei vai ter som de A e H. Depois o Vav é som de U apenas e outro rei, mais um AH. Ou seja, Yahuwah. Não é Yau. Como é que você vai dizer Yau? Cadê a outra pronúncia aqui do H? Não tem. Então é herege quem ensina que a última letra não tem som. É herege quem ensina que o nome é Yau. Por quê? Porque você está omitindo este H aqui, ó, este som de R fraco, para colocar como se isso aqui fosse um A e aqui um U. Daí fica Yau, e não é Yau, é Yahuwah. Bem na pronúncia, tá, seus hereges? Como você pode ver aí, tetragrama, né? Significa 4 letras. O que acontece? Vejam só essa letra.
Yud está no paleo-hebraico, o rei. Aqui você vai encontrar assim, que é o Vav, que significa prego, tá? Também tem esta forma e também tem esta forma. Aconteceu essas dobras por causa de alguns manuscritos e ficou assim. Mas todas estão certas. Yud, rei, e o Vav vai ter som de U. E depois mais um rei no final depois deste Vav, ok? Mas estão todas certas, dessa forma o Vav. No final do tetragrama tem mais um rei, isso na forma paleo-hebraica, que é o hebraico mais antigo, ok? De trás para frente você vai ver. Então, transliterando é o Y, o H, o W, também chamado de duplo V e H, ou duplo U, então, né? YHWH. Transliteração do tetragrama. No hebraico moderno você vai encontrar aí o Yud, o Rei vai ver escrito dessa forma, tá? Isso é hebraico moderno, tetragrama. Y, o H, o W, o H. Vai ter som de U esse W aí, tá? Então, aí, ó. Agora o que acontece? Na pronúncia fica assim, ó. IA, porque o Yud vai ter som de A. Ali o W é som de U, que é um Vav, e outro A. Esta é a forma correta de pronunciar o tetragrama, só para explicar para vocês. Então a pronúncia seria mais ou menos assim, a portuguesada. Ó. A pronúncia da Yahuwah. Yahuwah com R fraco, ok? Podia colocar um H aí no lugar desses dois R's, mas a pronúncia é essa. Roma, né, a seita romanista, eles usaram aí o V também para disseminar uma heresia do Jesus, né, para ficar Jesus lá depois, ou Yeses, eles pronunciam. Que está errado, né? Por isso que houve muita modificação aí entre o V, né, que é o Vav, e a pronúncia de U. Mas nós não vamos falar sobre isso agora. Agora é só sobre o nome do Criador. Então a pronúncia é essa, Yahuwah, porque essas são as pronúncias no paleo-hebraico, ok? O paleo-hebraico tem som vocálico sim, seria isso. Então disseminaram aí várias heresias, tá? Entre elas, os nomes que a gente vai escrever aqui agora, tá? O Yahuwah tá certo, a pronúncia. Agora, o que eles inventaram mais? Mudaram para Yahuwah. Depois, esse Yahvé também. Depois mudou para Javé, também tem. E depois o bonitão Jeová. Tudo heresia, tá, pessoal? Não é o original, isso aí é letra J. Nem existia antigamente, veio há 500 anos atrás, tá? 5 séculos atrás, só para esclarecer aí para vocês. Então, tem que explicar tudo isso certinho para vocês entenderem. Olha só, para você compreender melhor. Yud, He, Vav, He, tá? Yud, He, Vav, He, tetragrama, de trás para frente, ok? Você vai ver aí, ó, só o Yah, ok? Que tá certo, é a raiz do nome, Yah, que significa eu sou. Então, Yud, He, Yah. Também temos Yud, He e o Vav, que daí seria o que? Yahu. Lembre-se sempre, porque esse rei tem som de H, não é Yau, é Yahu. E o Yud, He, Vav, He, que aí você vai ter o que? Yahu, Ah. Esta é a pronúncia do tetragrama. Então assim, pessoal, eu poderia falar sobre muito mais coisa aqui, porque o assunto é profundo e complexo e exige estudo sim, exige você se empenhar em estudar para aprender sobre o hebraico. Existem regras gramaticais do hebraico, existem distinções silábicas que tornam impossível a pronúncia Yao ou Yahu. Não existe em nenhum manuscrito a pronúncia e escrita Yahu. Quem estuda sabe, só hereges é que vão difundir um nome falso, né, chamado, esse nome aqui, ó. Esse nome falso aqui chamado Iau. Não existe isso em nenhuma literatura, em nenhuma gramática, não existe. Isso é coisa de herege, tá? Tem vários hereges. É só você ver quem está disseminando esse nome errado aí. Yausha também está errado. Não existe Iau no início do nome do filho e nem no nome do Criador. Isso é heresia, gente que não conhece o hebraico. Porque não se pode ocultar o H e nem o som dele. Ele tem um som. Eles tiram o som do H e colocam um A e U. Cadê o H aqui no meio? E cadê o H no final? Não tem. Não tem som. E tem que ter som. A pronúncia é esta. Também tem a questão da respiração. Por que o Salmo, aqui ó, 150 verso 6 diz:
todo ser que respira, louve a Yah, aleluia. Tá aqui, ó. Todo ser que respira, louve ao Senhor, né? Aleluia, louve a Yah no original. Por que que todo ser que respira, louve a Yah? Agora que eu vou mostrar isso para você. Ou seja, como você viu no vídeo aí, é porque a respiração tem este som. O Yah é, ou seja, eu sou, né? O eterno, é isso que significa esse tetragrama, essa pronúncia, Yahuwah, porque Ruah daí vai ser do verbo Havá, nessa raiz, né, ter o significado de respirar, de ser. Então o Yah, ele existe, o Yah sempre existiu, o Yah é eterno, ele é o Yah, eu sou, é isso que significa esse tetragrama e essa pronúncia Yahuwah, eu sou, é isto que significa, não tem como ser mais claro do que isso. Por isso que o nome dele não pode ser Yehová, Teós, Iau, Jesus, Deus, Zeus, Jeová, Iauhu, Iauhu, não tem nada a ver com isso, não é Javé, não é Yavé, é Yahuwah ou Yah. Todas essas duas formas estão certas, porque significam a mesma coisa. Quando você fala que o nome é Yau, você não dá o significado do seu nome, você está dizendo outra coisa, entendeu? Por isso que é muito importante saber isso, tá entendendo? É por isso. Não obstante, também encontramos a questão do DNA, aqui o nosso DNA, o que comprova que tem um espaço, tá, de informação, e esse espaço a ciência conseguiu comprovar e ver hoje que tem uma diferença de 10, 5, 6, 5, tá? No hebraico, cada letra tem um valor numérico, então você vê Aleph, Bet, Gimel e Dalet. Né? Você vê aí, cada um aí é 1, 2, 3 e 4, valor numérico. Encontraram no DNA a seguinte sequência, Yud, Rei, Vav, Rei. Ou seja, o tetragrama. Yud, ele é a 10ª letra, o Rei é a 5ª letra, o Vav é a 6ª letra, e o Rei de novo a 5ª letra. Isso está no nosso DNA. O Criador, ele colocou dentro do ser humano a sua assinatura, como se toda a raça humana fosse sua criação e propriedade, ok? É isso que significa. O nome do Criador é tão importante que o tetragrama aparece quase 7.000 vezes nas escrituras, tá? E aqui é bom frisar que o nome, o tetragrama, também é usado, como você pode